Bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Estamos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, eu começo a ler o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Verso 17 do mesmo capítulo 6. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos o entendimento da Tua palavra e te pedimos que pelo Teu Espírito Santo sejamos capazes de responder à Tua voz e que o Senhor nos dê o privilégio e a graça de conhecermos e experimentarmos o que é esta piedade com contentamento. Te pedimos assim para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje quero lhes falar sobre o dinheiro, mais precisamente sobre as atitudes cristãs em relação ao dinheiro, ou a postura cristã face ao dinheiro, ou a maneira como os cristãos são instruídos a se relacionar com o dinheiro. Desnecessário seria dizer que eu não sou economista, não acredito que o púlpito deva se prestar ao papel de fazer análise econômica, análise de conjuntura, mas acredito que, obedecendo o que a palavra de Deus nos orienta, quando o apóstolo Paulo nos encoraja, nos adverte e até mesmo nos ordena a que não tomemos a forma do mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, a leitura responsável da palavra de Deus, como disse Calbart, deve ser feita com o jornal do dia ao lado. Aquele que lê a Bíblia deve ler a Bíblia tendo-a em uma das mãos e o jornal do dia em outra mão. Então, Calbart nos disse que devemos ler a Bíblia Sagrada tendo o texto sagrado em uma das mãos e o jornal do dia em outra mão. Isto significa que uma leitura responsável da Bíblia Sagrada deve discernir o espírito da época à luz da revelação de Deus. Nós estamos em diálogo com a nossa cultura e não estamos isentos à realidade de que a nossa cultura também faz a nossa cabeça. A nossa responsabilidade cristã é constante no sentido de termos a nossa consciência formada pelos valores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não pelo espírito de nossa época.
tentando discernir um pouquinho o espírito da nossa época para responder a ele com a palavra de Deus, eu entendo que o que caracteriza muito da cultura ocidental em relação ao dinheiro, e por que não dizer a cultura global, é a coisificação da vida. Nós vivemos um mundo que se sustenta em coisas e na posse das coisas. Nós vivemos um mundo que criou um sistema de produção de coisas. Eu estou dizendo coisas não no sentido figurado, não no sentido abstrato. Estou dizendo coisa que a gente pega, compra, embrulha e leva para casa. Coisas. Nós vivemos um mundo que diz para nós que quanto mais coisas nós tivermos, melhor será a nossa vida. Quanto mais capacidade aquisitiva nós tivermos, melhores serão os nossos dias. Este espírito de coisificação da vida transforma a sociedade num grande mercado. E as relações humanas, elas passam a ser relações de negócios. As aproximações humanas, elas são sempre aproximações de interesses, jogos de interesses. Como posso usar pessoas para aumentar a minha capacidade aquisitiva e aumentar o meu acesso às coisas? Esta sociedade coisificada, transformada em mercado, ela evidentemente vive da lógica do consumo. Nós temos que consumir sempre, consumir muito. E nós usamos a expressão muito comum na nossa linguagem para falarmos a respeito das pessoas que não consomem como aqueles que estão excluídos. Excluídos do mercado de trabalho, excluídos do mercado de consumo. E os mais contemporâneos analistas da sociedade falam que não são mais apenas excluídos, mas eles são sobrantes. Sobraram. Eles não têm poder aquisitivo, eles não consomem, eles não têm acesso às coisas, então, portanto, eles não nos interessam. E nós vamos construindo essa sociedade estratificada socialmente, multiplicando excluídos e sobrantes e estreitando cada vez mais o número de pessoas que têm acesso às coisas e o número de pessoas que estão inseridas no mercado de consumo. Uma sociedade estruturada com a categoria da coisificação, uma sociedade que se torna um grande mercado, uma sociedade que se estrutura a partir da lógica e da ciranda de consumo, necessariamente precisa ser uma sociedade que cria mecanismos de crédito e que gera crédito fácil para que você consuma e para que você tenha acesso às coisas e para que você participe do mercado como um ator, você não seja um sobrante, um excluído, você tem que ter dinheiro na mão, você tem que ter poder de compra. Então o que é que essa sociedade de mercado faz? Dá um jeito de colocar dinheiro na sua mão, dinheiro fácil. Divide em parcelas em número cada vez maior. Pague em 60 vezes. Comece a pagar só daqui a 6 meses. Compre agora a sua televisão e comece a pagar só depois da Copa. É a forma de incentivar o consumo imediato, com crédito facilitado, um crédito cada vez mais fácil. Você recebe na sua casa uma correspondência do seu banco, dizendo a você, você tem um crédito aqui de R$1.500, venha buscar. Você tem um crédito aqui de R$10.000, venha buscar. Você tem a possibilidade de parcelar, venha buscar. Você tem a oportunidade de comprar aquela casa do seu sonho, trocar o seu carro. Nós fazemos um consórcio, fazemos um leasing, fazemos um parcelamento, nós financiamos o seu sonho. Corra atrás do seu sonho. Crédito fácil. Então perceba a lógica. Coisificação, sociedade de mercado, lógica de consumo, crédito fácil. Resultado, endividamento. Endividamento.
Então a gente tem acesso ao crédito e a gente se endivida. E nós confundimos a posse com a dívida. O sujeito tem uma televisão que ele vai pagar em 30 vezes, ele acha que ele é dono de uma televisão. Não, ele não é dono de uma televisão. Ele é dono de 30 parcelas. Depois de pagar as 30 parcelas é que ele será dono da televisão. Ele vai pagar um carro em 60 vezes, ele não é dono de um carro. Ele é dono de 60 prestações. Só depois das 60 prestações é que ele vai ser dono de um carro. As pessoas dizem assim, comprei meu apartamento. Não, você comprou uma dívida de 25 anos. Então nós nos cumprimentamos. Parabéns, você comprou finalmente a sua casa própria. Não, está paga. Não, eu assumi um compromisso de pagá-la nos próximos 30 anos. Bom, então, você não comprou a casa, você assumiu uma dívida de 30 anos. Daqui a 30 anos você merece parabéns. Por enquanto você merece parabéns porque você é corajoso, você tem fé, você acredita na sua força de trabalho, você acredita no seu país e você assumiu uma dívida por 30 anos. Então, parabéns, você é um endividado. E numa sociedade como a nossa, que é um grande mercado, numa sociedade que vive de consumo, vale a lógica do Walt Disney. Quando perguntaram a ele, o senhor se considera um homem de sucesso? E no início da vida do Walt Disney, ele disse, eu devo $1 milhão. Qualquer homem que consegue ficar devendo $1 milhão é um homem de sucesso. Eu, por exemplo, hoje não tenho condição de ficar devendo $1 milhão. Não tem ninguém no mercado aí que queira me emprestar $1 milhão. Se eu for pedir $1 milhão emprestado em qualquer lugar, qualquer agência financeira, qualquer instituição financeira, para qualquer pessoa, essa pessoa vai analisar a minha vida, o meu crédito, a minha capacidade de quitar a dívida de $1 milhão e vai dizer, é muito arriscado emprestar $1 milhão para esse moço, não vou emprestar. Então eu não tenho crédito de $1 milhão. Mas o Walt Disney disse, qualquer pessoa que tem crédito para ficar devendo $1 milhão é bem sucedido. Então nós criamos uma sociedade que vive da lógica das coisas, que se estrutura como mercado, que funciona na ciranda do consumo, que tem que dar crédito fácil para todo mundo consumir sempre, cada vez mais, e que gera um contingente imenso de endividados em que ser um sujeito bem-sucedido é ter uma grande dívida para pagar nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Eu me considero bem-sucedido quando? Quando eu devo muito. É sinal que eu tenho muito crédito, é sinal que o mercado financeiro confia em mim e vai me dar dinheiro para eu gastar bastante. E gastar no quê? Comprando o máximo de coisas que eu puder e comprando o máximo de coisas que eu puder para quê? Para que a minha vida seja muito melhor, porque quanto mais coisas na minha vida, melhor é o meu conforto e melhor a minha capacidade de satisfação. Isso explica um pouco, se não sem nenhuma pretensão, quase que a totalidade dessa loucura que está a economia global com esse efeito cascata que teve início com a quebradeira do mercado imobiliário norte-americano. O que acontece é que todo mundo teve acesso a um crédito fácil, todo mundo se endividou-se acreditando que teria um recurso no futuro, que teria no futuro condição de pagar. O futuro chegou e a condição para pagar não chegou. O sujeito agora tem a dívida, tem a promissória vencendo, mas não tem o dinheiro para quitar a sua dívida. Então o que ele faz? Ele dá um calote. E quando ele dá um calote no vizinho, o vizinho fica sem dinheiro para pagar o outro vizinho. E aí cada um vai dando calote em alguém. E todo mundo dá calote em todo mundo, e aí dá essa confusão que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso mundo, porque é a discussão a respeito do colapso do mercado financeiro e dessa lógica do crédito fácil, do consumo exacerbado e da teoria do sucesso medido pelo endividamento. Bom, o grande problema disso tudo é que, na minha opinião, o conflito não está no sistema de mercado que nós construímos ou no qual estamos inseridos. O grande problema disso tudo é que esse sistema construído
ele foi construído porque alguém, provavelmente o diabo, conseguiu ler o coração humano e fez a proposta que era compatível com aquilo que habita a interioridade mais profunda do ser humano, que é a sua incapacidade de abstrair e a sua absoluta dependência das coisas, associada a uma ganância que é universal. E a palavra de Deus vem respondendo a isso. E o apóstolo Paulo vai sugerir aqui para nós, e eu consegui identificar pelo menos 5 posturas, 5 atitudes ou 5 maneiras de nós nos relacionarmos com esta realidade: coisificação, mercado, consumo, crédito fácil, endividamento, essa realidade que eu estou dando o nome de dinheiro, que Jesus chamou de mamon. Dinheiro elevado à categoria máxima, dinheiro elevado à categoria absoluta, dinheiro elevado à categoria de Deus é igual a mamon. Então, como é que nós cristãos nos relacionamos com esse mamon? Primeiro, descoisificando a vida. Descoisificando a vida. Me parece que é este o sentido da palavra piedade. A piedade é acreditando que humildade vale mais do que bolsa. Acreditando que virtude vale mais do que carro. Acreditando que paz de espírito vale mais do que casa própria ou endereço badalado. Descoisificar a vida. O que significa dar mais atenção aos nossos conteúdos interiores e não às coisas que estão colocadas à nossa volta. A piedade é esta relação com o divino, com o transcendente, com aquilo que extrapola os nossos sentidos físicos. Por exemplo, o prazer de uma amizade. Não custa dinheiro ter amigo. Na verdade, quando o dinheiro entra, geralmente a amizade se desfaz. A piedade, eu quero ler nesse texto como o oposto do mundo das coisas. Eu me lembro de ouvir a história de um dos nossos irmãos, de nossa comunidade, cujo filhinho perguntou para ele: pai, o que é espiritualidade? E o pai respondeu: meu filho, na vida a gente tem 2 tipos de coisas, as coisas que a gente pega e as coisas que a gente não pega. As coisas que a gente não pega são sempre mais importantes do que as coisas que a gente pega. Você entendeu? E o menininho disse: entendi. E eu também entendi. Amor a gente não pega, compaixão a gente não pega, saudade a gente não pega. Ontem eu vi na Folha de São Paulo que 4 mulheres inauguraram uma loja que elas alugam uma bolsa Louis Vuitton a R$380 por semana. Se você quiser usar uma bolsa Louis Vuitton, você pode pagar R$380 por semana. Se você não tem dinheiro para pagar numa bolsa Louis Vuitton assim legítima, ou não pode ir para Chinatown comprar uma bolsa Louis Vuitton, ou você tem escrúpulo de comprar uma bolsa Louis Vuitton em Chinatown, você pode alugar por R$380 por semana uma bolsa Louis Vuitton. Por quê? Porque com uma bolsa Louis Vuitton, dizem elas, na Folha de São Paulo de ontem, você será melhor observada e melhor tratada em qualquer lugar que você estiver. Entendeu o que é a coisificação da vida? Quando nós nos sentimos alguém em razão das coisas que temos, e quando as pessoas nos consideram alguém em razão das coisas que temos, é a vida coisificada. A piedade é: eu valorizo mais as coisas que não se pegam do que as coisas que se pegam. Eu valorizo mais as virtudes interiores a partir da minha relação com Deus
do que as coisas que eu tenho, ou que eu posso ter, ou que o dinheiro pode comprar. Eu me lembro uma vez que estava correndo no Parque do Ibirapuera, e numa corrida a gente sempre fica pescoçando as conversas dos outros. Nunca dá certo da gente concluir. A gente só pega rabo de conversa, né? Porque a gente ou passa alguém que está conversando, ou é ultrapassado por alguém que está conversando. E um camarada falou para o outro assim: ah, fulano, não se preocupe com isso, porque problema que o dinheiro resolve não é problema. Eu queria continuar ouvindo essa conversa, mas não tive oportunidade. Mas eu lembrei dessa frase: coisa que a gente pega vale menos do que coisa que a gente não pega. Problema que o dinheiro resolve não é de fato problema. Problema mesmo é quando não importa que dinheiro você tenha e quanto você tenha, você está diante de uma dificuldade que o dinheiro não vai resolver. Então, piedade é esse espírito de descoisificar a vida. Eu não dependo das coisas que eu tenho para ser quem sou. Aliás, eu sou quem eu sou, pela graça de Deus, tendo muito, tendo pouco ou tendo nada. Isso é virtude. A grande virtude em saber ter nada, mas também a grande virtude em saber ter muito. Paulo apóstolo disse: aprendi o segredo do contentamento, eu sei ter muito e sei ter pouco. Nós lemos esse texto pensando o seguinte, que a gente tem que aprender a ter pouco. É verdade, mas a gente também tem que aprender a ter muito. Continuar sendo quem eu sou, se eu de uma hora para outra fiquei muito rico. E continuar sendo quem eu sou, se eu de uma hora para outra fiquei muito pobre. Porque aquele homem que eu sou, na minha piedade, na minha interioridade, nos meus conteúdos interiores, não depende das coisas que eu tenho ou deixo de ter. Porque a minha vida não é coisificada. Eu não vivo de coisas, eu vivo da minha piedade. Eu vivo dos meus conteúdos interiores. Segundo, o apóstolo Paulo sugere o contentamento. Não só a descoisificação da vida, mas o contentamento. E veja como ele é muito sutil na sua fala. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É uma palavra que, ao mesmo tempo, poderia gerar uma acomodação, vai gerar mais para frente um profundo espírito de inquietação. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: tendo o que comer e o que vestir, tá bom, fique satisfeito. Ele diz que precisamos aprender a desfrutar o que temos, em vez de vivermos consumidos de desejos pelo que não temos. Ele está dizendo aqui: estejamos satisfeitos. Porque as pessoas que não aprendem esse segredo da satisfação com o que já têm, acabam vítimas e escravizadas por desejos descontrolados e nocivos. Acabam se atormentando com muitos sofrimentos. Ele diz que o oposto do contentamento e da satisfação é a cobiça, é o desejo, é o olhar sempre para o que eu não tenho e gostaria de ter, em vez de desfrutar aquilo que eu já tenho. Ah, mas o que eu tenho é tão pouco. Se eu ficar satisfeito com o que eu tenho, isto acaba minando a minha ambição. Eu me acomodo. Tudo bem. Então continue alimentando a sua ambição, o seu espírito empreendedor, o seu instinto de conquista. Continue acreditando nesta propaganda de você precisa ter mais, porque quanto mais você tiver, melhor será a sua vida. Você precisa ter mais, porque quanto mais você tiver, maior segurança você terá no seu futuro. Continue acreditando nisso. E continue vivendo
concentrando todas as suas energias a conquistar o que você ainda não tem, duas coisas lhe acontecerão. A primeira, você não vai conseguir desfrutar o que tem. E a segunda, você vai se tornar vítima de desejos descontrolados e nocivos e vai se atormentar com muitos sofrimentos. Então, contentamento é a capacidade de nós nos alegrarmos desfrutando aquilo que nós já temos. Terceiro, integridade. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Desviaram-se da fé. Quando será que vamos entender que não existe dinheiro fácil? Não existe. Não existe dinheiro fácil. Eu acho um absurdo quando eu recebo um e-mail de um cristão me sugerindo entrar numa pirâmide. Isto é um abuso da inteligência, mas é um abuso da ética cristã. Quando alguém chegar para você e disser a você, eu tenho um investimento que faz você ficar rico da manhã para a noite, cuspa fora este gosto de riqueza que foi colocado no seu paladar. Não existe isso. Este caminho de esperteza, esses atalhos. Sujeito que põe anúncio no jornal dizendo que um carro que vale 50 ele vende por 20. E tem um idiota que vai comprar o carro que custa 50, o idiota vai comprar por 20. É claro que ou tem golpe ou tem crime. Não existe dinheiro fácil. Não é possível que um cristão entre no caminho do acesso às coisas, atalhando valores e princípios éticos, caindo em tentação e desviando-se da fé. Não vale a pena sacrificar consciência para obter coisas. 4. Dependência de Deus. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Há um hino no cantor cristão que diz assim, é uma oração. Tudo que é meu, Senhor, me dá. Bom Jesus. E ainda mais. Um cristão, ele deve ter esta oração. Senhor, eu não quero ter em minhas mãos nada que não tenha vindo de ti com a tua bênção. O que não é meu, eu não quero. O que não é meu de direito, eu não quero. E quando alguém vier para tomar o meu direito, eu não vou usar as armas das trevas para garantir o meu direito. Porque eu creio que tudo aquilo que é meu, eu recebo das tuas mãos. Eu não vivo de conquista, eu vivo de dádiva. O que eu tenho, eu não conquistei com a minha força de trabalho, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com a minha esperteza. O que eu tenho, eu recebi do Senhor, que a todos dá e de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Eu preciso crer nisso. O que eu faço? Uso ao máximo as capacidades que eu já descobri que tenho. Trabalho com a maior diligência que me é possível. Dedico-me incansável e intensamente a ser produtivo. Alegro-me com o salário e com o fruto e a paga do meu trabalho. Mas recebo tudo isso como dádiva de Deus. E não quero receber mais do que aquilo que Deus tem para me dar. A minha tarefa é semear. A tarefa de Deus é me dar a colheita. Artificializar colheita é caminho de destruição.
Nós só temos é que semear com diligência e descansar que o Senhor de tudo nos provê ricamente. Mesmo o pão que está sobre a nossa mesa e que ganhamos com o suor do nosso rosto, a Bíblia Sagrada nos ensina não somente a pedi-lo a Deus, o nosso Pai, mas também e principalmente agradecer. E se temos que agradecer é porque recebemos como dádiva. Aquilo que eu conquistei, eu não agradeço. Eu fiz por merecer. Aquilo que eu recebi como dádiva, eu agradeço. O pão sobre a minha mesa, eu agradeço. Custou o meu trabalho, mas eu agradeço. Sabe o que incomoda no mundo em que nós vivemos? É que aqueles que batem no peito dizendo, eu trabalhei bastante, eu dei duro para ter o que tenho, desconsideram quantos dos nossos irmãos brasileiros trabalharam muito mais e deram muito mais duro, mas não conseguiram ter. Por quê? Não sei. Mas um operário que pega ônibus, trem, metrô, gasta 2h30 para ir para o trabalho, 2h30 para voltar do trabalho, em condições subhumanas de um transporte público numa sociedade, numa cidade violenta, caótica, trabalha, honesto, devolve os dólares que encontrou fazendo a limpeza do banheiro da rodoviária e vive numa casa miserável, com crianças que não têm acesso à saúde pública. Alguém rico vai dizer, eu dei duro para ter o que tenho, como se o operário dissesse, por que você acha que eu não dou duro? É porque você é burro, você não é esperto, não é inteligente, eu sou mais esperto que você. Isso é injusto. Isso é injusto. Nós que temos devemos levantar a mão para o céu e agradecer a Deus o que temos. E jamais devemos nos tornar arrogantes e prepotentes em relação àqueles que não têm o que temos. E jamais devemos fazer com que o nosso futuro dependa do que temos. Porque o que temos não é nosso, não foi conquistado por nós, não está no nosso controle. Nós podemos perder tudo o que temos de um dia para o outro. Porque o Senhor dá, o Senhor leva embora. Essa é a oração de Davi. Tua, Senhor, é a honra, a glória, a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há no céu e na terra. Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Nas tuas mãos está o engrandecer e a tudo dar força. É Deus. O nosso coração é grato. Grato pelo que nós temos. E nós temos que aprender a desfrutar o que nós temos. Porque Deus nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então o que você tem, alegre-se com o que você tem. Não se deixe consumir pelo desejo do que você não tem. Descoisifique a sua vida. Fique contente com o que você tem. Trabalhe duro. Quanto mais você tiver, ótimo. Desde que Deus lhe tenha dado. Sem que você tenha percorrido atalhos e cortado caminho para ter mais. Descoisifique, contente-se, seja íntegro, dependa de Deus e pratique o bem. Seja rico em boas obras, generoso, generosa, pronta a repartir. Sabe que interessante? O espírito de ambição da nossa sociedade é diabólico. A nossa sociedade gera em nós um desejo de ter mais. E nós elogiamos. Quando eu digo assim, tendo o que comer e o que vestir, fique contente. Ah, pastor, se você falar isso, você está sabotando o espírito empreendedor. Pastor, se você falar que as pessoas fiquem contentes, se têm onde morar, o que comer e o que vestir, você está roubando da juventude o ímpeto de conquista. Você está conspirando contra o progresso, pastor, porque você vai gerar acomodação. Vai ficar todo mundo satisfeito com um saláriozinho básico. Não pode. Nós temos que buscar ter cada vez mais. Nós temos que gerar mais riqueza. Porque o progresso depende dessa ambição. Gerar mais riqueza. Eu digo não.
É que a nossa ambição não é essa. Nós cristãos temos espírito empreendedor, sim. Eu sei que tem gente que não gosta, mas o Max Weber disse que é verdade. O espírito do capitalismo foi muito influenciado pela ética protestante. E vice-versa. Nós cristãos temos sim um espírito empreendedor. Mas a verdadeira motivação do nosso espírito empreendedor e da nossa motivação não é empreender para que tenhamos mais. É empreender para tenhamos mais para repartir. Por quê? Porque a nossa ambição não deve ser motivada pelo que ainda não temos, quando já temos o que comer e o que vestir. A nossa ambição deve ser motivada pelo fato de que à nossa volta há um contingente imenso de gente que não tem o que comer e o que vestir. É isso. Então quando Paulo diz assim, tendo o que comer e o que vestir, fiquem satisfeitos. Isso significa que enquanto alguém não tem o que comer e não tem o que vestir, eu estou insatisfeito. E eu que tenho não apenas o que comer e o que vestir, mas eu tenho mais ainda, e tenho mais ainda. Eu devo ser rico em boas obras, generoso, pronto a repartir. Porque eu não olho para a vida pensando, que coisas ainda não tenho, que coisas gostaria ainda de ter. Mas eu olho para a vida olhando aqueles que estão à minha volta dizendo, eles ainda não têm sequer o que comer e o que vestir. Como é que eu posso gerar riqueza, multiplicar riqueza, com um espírito de repartir riqueza? Porque isso parece ser o grande pecado da nossa sociedade, que é tão capaz de gerar riqueza, mas é incapaz de distribuir riqueza. Eu abro o jornal e leio que o fulano de tal perdeu 6 bilhões de dólares. E ele está na foto rindo. Como que o sujeito que perde 6 bilhões de dólares pode estar rindo? É porque ele tem um montão mais de bilhões de dólares. O perder 6, ele perdeu 6. Ele só perdeu 6. Por isso que ele está rindo. Eu olho um banqueiro preso e ele está rindo. Está indo preso. Com um casaco cobrindo a algema. Mas ele está rindo. Como que ele está rindo? Eu não consigo entender. Quer dizer, consigo. Mas isso deve ferir profundamente o nosso coração cristão. Quando alguém nos pergunta, como é que você se relaciona com dinheiro? Eu digo assim, olhe, mal. Eu me relaciono mal. E isso é uma palavra pessoal de confissão. Estou dizendo, eu me incluo, estou pregando para mim mesmo, eu me relaciono mal. Mas eu não posso alegar inocência. Eu sei como eu devo me relacionar com o meu dinheiro. Eu sei como eu devo me relacionar com a minha sociedade de mercado, baseada na lógica do consumo, que oferece crédito fácil e diz para mim que quanto mais endividado eu for, melhor sucedido eu serei, porque quanto mais coisas na minha vida, melhor será a minha vida. Eu sei como eu devo me relacionar com essa sociedade. Eu devo me relacionar com essa sociedade descoisificando a vida. Eu devo me relacionar com essa sociedade aprendendo a desfrutar aquilo que eu tenho, em vez de me consumir de desejo e de frustração pelo que não tenho. Eu devo me relacionar com essa sociedade trabalhando de maneira íntegra e tendo acesso ao que me for possível pelo caminho que é justo. Eu devo me relacionar com essa sociedade dependendo de Deus e crendo que aquilo que tenho me será suficiente para uma vida de satisfação, porque terei recebido das mãos de Deus. Não dependo das coisas que tenho ou deixo de ter, dependo de Deus que cuida de mim. E devo me relacionar com esta sociedade cultivando em mim mesmo um coração solidário, generoso, pronto a repartir e rico em boas obras. Se Deus aparecer para mim hoje à noite no meu quarto e falar assim, Ed, como é que você está lidando com o seu dinheiro? Eu vou dizer, mal, senhor, ainda não consegui direito domesticar esse dragão.
O mamão está pulando muito dentro da minha consciência. Eu estou tentando segurar na rédea, mas está difícil, estou mal. Aí Deus diz assim, mas você sabe o que tem que fazer? Sim, Senhor. Sei. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu peço ao Senhor que me ajude a fazer. A domar esse cavalo selvagem chamado mamon, que pula na minha consciência dia e noite, sem parar, porque eu acordo, atravesso o dia e vou dormir com apelos insistentes desse maldito mamon batendo a porta da minha consciência. Termino citando a máxima do nosso irmão Viv Grieg, que escreveu um livro interessantíssimo chamado Servos entre os Pobres. Ele disse que estabeleceu um lema para a sua vida. Ele disse que em relação ao dinheiro ele se propôs a viver da seguinte maneira, obedecendo aos seguintes imperativos. Ganhe muito. Ganhe muito. Não estou fazendo aqui uma apologia da preguiça e da mediocridade e nem da pobreza. Sujeito que tem saúde, inteligência, oportunidade na vida e não quer ganhar muito, é burro, é preguiçoso, é indolente, é irresponsável. Ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada, doe generosamente e durma tranquilo. Ganhe muito, o problema não está em ganhar dinheiro, está no que você faz com ele. Ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada, doe generosamente e durma tranquilo. O Senhor, nosso Deus, que cuida de flores e passarinhos, prometeu cuidar de nós. Que o Senhor nos dê essa consciência, essa libertação e esse descanso da nossa ansiedade. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus nosso Pai bendito, nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações, as nossas consciências e dizer o quanto esse dinheiro, essa cultura, esse espírito da nossa época e esse Deus Mamon que reivindica o nosso serviço e que quer ser um ídolo para nós, nos incomoda, nos afeta e vai dizendo a maneira como vamos viver ou deixando de viver, afetando a nossa paz, afetando a nossa alegria, afetando a nossa dignidade, propondo armadilhas e colocando-nos em tentações a cada momento, determinando os nossos relacionamentos, como tudo isso é conflitivo, embaraçoso para nós, como esse mundo das coisas nos confunde, nós queremos dizer para o Senhor e colocar diante de Ti o nosso coração. Queremos pedir, Pai, o entendimento do Teu Espírito Santo. Dá-nos as justas medidas. Dá-nos as justas medidas. Dá-nos, Senhor, a experiência do contentamento, da piedade. Ajuda-nos em nosso caminho de integridade. Dá-nos o discernimento para repartir, doar, abençoar pessoas. Abençoa a obra das nossas mãos e faze frutificar a nossa semeadura. Dá-nos, Senhor, o que é o justo fruto do nosso trabalho. Dá-nos, Senhor, visão, capacidade, entendimento, saúde. Nós Te agradecemos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que temos recebido das Tuas mãos. E Te pedimos, trabalha em os nossos corações, em nossas mentes, para que sejamos povo Teu e experimentamos essa vida abundante que está em Tuas mãos. Nós Te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim para a Tua glória, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.